Hoje eu vou falar com vocês sobre lipedema e inflamação. Eu recebi uma mensagem aqui no Insta perguntando sobre o lipedema, se ele é uma celulite inflamatória, se pode usar alguns produtos ortomoleculares nestes casos de lipedema, produtos ortomoleculares que são vasodilatadores, que aumentam a circulação, e se não era melhor usar a crioterapia. Eu resolvi fazer essa live rapidinha, sem avisar, para poder explicar em maiores detalhes. Inclusive, quem perguntou acabou de entrar aqui. Então, a pergunta foi: lipedema é inflamatório? Se ele é inflamatório, posso usar vasodilatadores ortomoleculares? E a resposta é: nós temos que entender duas questões. Primeira coisa, o lipedema, sim, tem característica inflamatória, mas não é aquela inflamação que nós aprendemos na faculdade, como dor, rubor, calor e edema. O lipedema não é esse tipo de inflamação aguda. De novo, hein? Dor pode até ter, tá? Em estágios mais avançados. Rubor, não tem rubor. Calor, não tem calor. E edema, só em estágios mais avançados. Não é uma inflamação aguda. É uma inflamação crônica silenciosa, podemos dizer. Que nós chamamos na ortomolecular, na estética integrativa, de meta-inflamação. Essa inflamação crônica, ela vai acontecendo com o decorrer do tempo, e isso vem de um estilo de vida desregulado, tá? E no caso do lipedema, de um excesso de estrogênio. Então, por exemplo, a mulher pode ter maior tendência a ter o lipedema, mas o homem também. Tem alguns casos raríssimos na literatura, mas tem, falando de homens com lipedema. Mas no caso da mulher é muito frequente, é quase na sua totalidade, porque é uma doença estrogênica. E o estrogênio, ele tende a acumular gordura em quadril e coxas. E essa gordura em quadril e coxas, que vai hipertrofiando, ela vai crescendo. É como se a célula de gordura fosse aumentando. Essa hipertrofia adipocitária vai gerar uma inflamação, tá? O tecido adiposo, ele é um tecido endócrino. Ele secreta hormônios. E ele secreta também citocinas inflamatórias. E por isso que nós falamos que o lipedema é inflamatório. Porque onde tem lipedema, tem estrogênio. Onde tem estrogênio, tem acúmulo de gordura em quadril e coxas. Quando tem a hipertrofia, esse acúmulo de gordura, essa hipertrofia adipocitária, o tecido adiposo não é um tecido só de armazenamento energético, não é um tecido só de proteção contra choques mecânicos, que era isso que a gente aprendia antigamente em relação ao tecido adiposo. O tecido adiposo é um tecido endócrino, secretor de alguns hormônios, inclusive também ele é secretor de citocinas inflamatórias. E essas citocinas inflamatórias vão inflamar o local, tá? Vão fazer uma inflamação, inclusive, sistêmica. Tem mulheres que têm lipedema só em quadril. Tem mulheres que, com o decorrer do tempo, quadril, coxa, pernas e braços. O lipedema, ele poupa a região dos pés. Então, a pessoa que tem lipedema em todo o membro inferior, não tem nos pés. E aí, voltando à pergunta, para esclarecer para vocês, o lipedema, ele não é uma inflamação aguda de dor, calor, rubor e edema. Ele é uma inflamação crônica causada pela hipertrofia adipocitária e pelo excesso de estrogênio. É claro que eu vou explicar em mais detalhes sobre isso no grupo que eu tenho chamado Close Friends Celulite Lipedema Detox, tá? E eu tenho interesse em lançar um curso com a Connecting Cursos sobre lipedema. Eu não sei se vocês têm interesse em aprofundar nesse tema. Se tiver interesse, vai falando aí comigo, que a gente já vai raciocinando aí uma ideia de fazer um curso só sobre esse tema com vocês, tá? Mas vamos lá. O lipedema, ele tem uma inflamação crônica. Essa inflamação crônica
gera ali, né, é um ciclo, né, vicioso, podemos dizer. Gera ali uma hipertrofia de adipócito. Quanto mais hipertrofia, mais secreção de citocinas inflamatórias e por aí vai. E com o decorrer do tempo, vai acontecendo uma pressão no sistema circulatório, né, e linfático. E aí o que acontece? A pessoa começa a acumular edema com o decorrer do tempo, tá? Por isso que o tratamento é uma solução para amenizar o quadro do lipedema e não resolver por completo. O lipedema não tem cura, mas ele tem controle. É igual a gente fala do melasma. O melasma não tem cura, mas ele tem controle. Então a gente tem que controlar. Uma das formas de controlar, que foi a pergunta que eu recebi, era se poderia realmente usar os produtos ortomoleculares, e eu trouxe os produtos aqui para falar, para mostrar para vocês, que foi a pergunta específica, tá? Que eu recebi aqui no Insta e coloquei para vocês, que era se poderia realmente usar o Senze, tá? Eu sempre indico para as pacientes de lipedema uma terapia integrativa. Terapia quântica, fitoterapia, aromaterapia, equilíbrio intestinal. Eu vou fazendo aí um mix de acordo com cada caso clínico, tá? E na terapia ortomolecular, eu indico ela passar, sim, o Senze e o creme dinamizador, que são vasodilatadores, que vão aumentar a circulação. No caso do lipedema, isso é muito benéfico. E essa associação dos dois faz com que, além de aumentar a circulação, gere ali um efeito antioxidante, que a gente entende o seguinte, que quanto maior a hipertrofia adipositária, mais secreção de citocinas inflamatórias, mais geração de espécies reativas de oxigênio, tá? De radicais livres. Então a gente precisa diminuir esse processo inflamatório. Então esse kit aqui, que é o chamado kit anticel, né, que é o Senze e o creme dinamizador, vão ajudar a diminuir essa inflamação, porque ele tem a composição anti-inflamatória, tá? Ele tem uma composição de redução do adipócito, diminuindo a hipertrofia adipositária ou ali freando, né? Dando ali, modelando aquele caso, modulando aquele caso para que ele não piore, para que ele não cronifique mais, para que ele não atinja maiores áreas, ok? Então vai ter um efeito anti-inflamatório, antioxidante, vai melhorar a circulação. Então, no caso daquelas mulheres que já apresentam uma diminuição de circulação, apresentando edema, retenção de líquido, também vai ajudar. E mais uma coisa, vai ajudar no efeito da melhora da fibrose. Porque as mulheres com lipedema, quando o lipedema está muito crônico, tá? Muito tempo já de lipedema, por exemplo, desde a minha adolescência eu tenho. Não, eu notei que piorou após a gravidez. Não, eu notei que piorou após o uso do anticoncepcional. Então depende aí de quando você notou esse aspecto na sua pele, ok? Então esse aspecto, por muito tempo, pode levar também a fibrose do tecido, tá? E essa fibrose também é controlada com esse kit anticel. Inclusive, se você tem lipedema ou conhece alguém que tem lipedema, depois você vai encaminhar essa mini live para os seus pacientes e vai falar que, olha, tem ali um kit bacana que pode te ajudar de tratamento ortomolecular, vai ajudar na fibrose, vai ajudar no edema, vai ajudar na diminuição da inflamação, diminuição do estresse oxidativo, da liberação de radicais livres, tá? Que é esse kit anticel. E aí, uma das perguntas que eu recebi aí, um tanto de pergunta, era se finalizar com a crioterapia teria um efeito benéfico. A crioterapia é um recurso estético, onde a gente usa um gel, né? Não peguei ele, mas ele tá aqui. A gente usa um gel, que ele tem cânfora e mentol, e ele faz um resfriamento superficial do tecido, né? Ele volatiza para o ambiente e a pessoa começa a apresentar mini tremores bem pequenos, e isso ali ativa toda a circulação. Então também é um recurso a ser utilizado na finalização do tratamento de lipedema, tá? Então, inclusive, eu vou atender, a minha maca tá pronta,
Eu vou atender uma paciente agora de lipoescultura engessada que tem lipedema. Para mim, o melhor tratamento que eu já vi na vida para lipedema é lipoescultura engessada. Então, eu vou fazer o processo da lipoescultura engessada, vou gerar ali uma desintoxicação, tá? Uma desintoxicação. Eu vou remover toxinas e vou remineralizar esse corpo. O corpo com lipedema, ele acumula mais toxinas sim, ele acumula mais citocinas inflamatórias. A gente tem que aumentar a circulação daquela região, ok? Então, eu vou fazer uma lipoescultura engessada e ao finalizar essa lipoescultura engessada, eu poderia sim finalizar com um gel crioterápico, estimulando ali o gasto energético para diminuir a hipertrofia adipositária, tá? Então, uma das causas dos problemas crônicos do lipedema é o aumento desse adipócito secretando citocinas inflamatórias. E quem quiser estudar mais sobre isso, pode estudar na internet com o nome tecido adiposo endócrino, que vocês vão achar muita referência de literatura em relação a isso também. Eu tô escrevendo um livro, né? Na verdade, eu já finalizei, já entreguei para a editora. Em breve eu vou estar lançando esse livro para vocês. E nesse livro eu conto um pouquinho mais do que eu falei nessa mini live com vocês, tá? Então lá eu explico em detalhes sobre citocinas inflamatórias, sobre gordura e por aí vai, tá? Já fica aí um spoiler, tá? Então, mais uma pergunta que tinha lá era se lipedema era inflamatório, já respondi. Se poderia realmente usar o SENS e os produtos ortomoleculares no lipedema, pode. Se poderia finalizar com a crioterapia, pode, sem problema. Faça sua lipoescultura engessada, finalize com crioterapia, vai ser maravilhoso o resultado. E a outra pergunta era se poderia usar manta térmica. Claro que pode usar manta térmica. Vocês vão observar na literatura sobre lipedema, 95% da literatura de lipedema é em inglês, tá? E lá fala para evitar exercícios extenuantes, exercícios que forçam muito a musculatura, que você tem que fazer caminhada e natação. E não é bem assim, porque existe uma individualidade bioquímica, uma individualidade de cada pessoa. Então tem mulheres com lipedema que realmente elas são sedentárias, elas estão com dor, elas sentem muito peso nas pernas e elas vão fazer ali de fato uma hidroginástica que vai aliviar esse peso nas pernas. Mas tem mulheres com lipedema, tá? Que fazem crossfit. Então, para essas mulheres, o crossfit é muito bacana, porque ela tá gerando um gasto calórico ali. E quando gera um gasto calórico, você evita com que piore o lipedema. Você evita com que aconteça a hipertrofia adipositária, tá? Então, a questão manta térmica, eu posso fazer? Você vai ver em algumas literaturas que vai falar assim, você não pode aumentar a circulação dessa forma, você pode, não pode, uma controvérsia. Segundo a minha opinião, claro que você pode, justifico, tá? Como eu falei no início da live, o lipedema é uma situação que vem de uma predominância estrogênica, que gera, sim, uma inflamação chamada de meta-inflamação. Só que essa predominância estrogênica, ela pode vir de um estrogênio exógeno, como o anticoncepcional, por exemplo, como o uso de plásticos, por exemplo, xenoestrógeno, mimetizadores de estrogênio. E a manta térmica, através da sudorese, ela vai ajudar na liberação de xenoestrógenos, de mimetizadores do estrogênio, que é o estrogênio que causa o lipedema. Gente, essa live aqui foi uma aula, tá? Para um bom entendedor, um pingo é letra. Eu dei aqui todo um tratamento, dei o tratamento home care. É claro que eu tenho muito mais para falar com vocês sobre lipedema, mais específico para quem gosta do assunto, tá? E para quem gosta do assunto, eu convido a participar do meu Close Friends, que vai iniciar semana que vem, no dia 4. Eu vou fazer ali, aqui nos stories, um grupo fechado, só para quem gosta desse tema, falando sobre lipedema e celulite detox, desintoxicação e desinflamação. Lá eu vou passar 10 dias falando sobre isso e 10 dicas especiais para quem quer aplicar isso na sua vida. Mas se você também é profissional da área, eu sou profissional da área da estética, sou profissional da área da saúde, tem pacientes com lipedema, quero aprender um pouco mais com você,
pode vir também pro grupo, é só me chamar em inbox que eu passo o valor da inscrição. Coloco vocês no grupo também, começa dia 4, a inscrição é até sexta-feira, porque eu acredito que muitas mulheres não recebem um diagnóstico de lipedema, porque os profissionais não sabem lidar com isso, não sabem nem o que é lipedema, confundem lipedema com obesidade, confundem lipedema com celulite, e não é, tá? O grupo Close Friends, eu vou falar dos dois. Qual que é a diferença do lipedema para celulite, como que você pode agir nos dois, porque os dois vão ter ali uma carga inflamatória, tá? Então vai ser desintoxicação e desinflamação. E quem sabe aí no futuro, né, montar um curso específico sobre isso, para quem quiser aprender mais sobre isso. Eu acho que é uma grande oportunidade você, profissional, aprender um pouco mais sobre isso, para você ajudar as suas clientes. Já viram uma missão, né? A gente sempre está estudando para ajudar alguém. E eu comecei a estudar sobre lipedema para ajudar a mim, que eu tenho, e ajudar também a minha irmã, que também tem lipedema. Inclusive, ela fala muito sobre o caso dela no Instagram da Bi, né? B-E-E. Ela fala muito, Bi Sans. E lá ela fala muito sobre o caso dela de lipedema. Então, eu comecei a estudar para ajudar, né? Os nossos casos e ajudar as pacientes. E agora eu vou desconectar, porque já está quase no horário da minha paciente de lipedema chegar. E eu já tô com a maca ali preparada para fazer uma lipoescultura engessada maravilhosa na minha paciente, porque é para mim o tratamento que tem mais resultado no lipedema é a lipoescultura engessada, tá? Gente, agradeço aí quem conseguiu entrar rapidinho, mandar um abraço, mandar um beijo. Fico à disposição de vocês. Eu sempre coloco caixinhas de perguntas, então é só perguntar por lá, tá? Vou deixar a live salva agora lá no feed e também vou colocar no YouTube, tá? Um beijão e até breve!